Olá, pessoal. Então, dando continuidade às nossas aulas na disciplina de prática docente, hoje o grupo formado por mim, Matheus, pela Ana Beatriz, pela Janiara, a Maria Luísa e pela Yasmin, a gente vai falar sobre as técnicas anestésicas utilizadas na odontologia. Então, antes da gente falar das técnicas propriamente ditas, a gente precisa entender um pouquinho sobre os anestésicos locais, que são os fármacos utilizados na anestesia odontológica. Então, os anestésicos locais, eles possuem essa capacidade de bloquear de maneira irreversível a produção e a condução dos potenciais de ação que resultam nos impulsos nervosos, sem provocar perda de consciência do indivíduo. Na odontologia, existem dois bloqueios, o regional e o troncular. Então, o bloqueio troncular é quando todo o tronco nervoso é anestesiado. E o regional é quando apenas um ramo nervoso é anestesiado. A gente vai se restringir a aplicar o bloqueio regional na nossa prática clínica. Então, quais são as propriedades e condições ideais para um anestésico local? Então, esse fármaco ele deve ser estéreo, tem que ter a sua ação reversiva, não pode ser permanente, e ele deve ter um efeito rápido e a duração suficiente, com uma baixa toxicidade para que não promova reação secundária ou reação alérgica no paciente. Existem dois grandes grupos de anestésicos locais, aqueles derivados dos ésteres, que seriam, por exemplo, a benzocaína e a cocaína, que a gente não vai utilizar na nossa prática diária, e os derivados das amidas, seriam a lidocaína, a mepivacaína, a bupivacaína, a prilocaína e a articaína. Dentre esses cinco, o que a gente vai utilizar como padrão, como primeira escolha, vai ser a lidocaína a 2%. E além do sal anestésico, o tubete ele também vai ter um vasoconstritor, vai ter a função de fazer com que a solução anestésica fique restrita à região onde ela foi aplicada e que a sua duração seja maior, resultando em uma quantidade total menor de anestésico aplicado no paciente. Então, esses vasoconstritores são a epinefrina, ou também chamada de adrenalina, que vai ser a primeira opção, né, o padrão ouro que a gente vai utilizar. Existe também a noradrenalina, ou norepinefrina, o octopressin, ou peripressina, a fenilefrina e a levonorfina. Bom, começando então pelas técnicas da região da maxila, a técnica supraperiosteal, ou também chamada de terminal infiltrativa, ela é indicada para um ou mais dentes superiores, e ela vai anestesiar pequenas terminações nervosas da área que for infiltrado o anestésico. Então, é utilizado ali para realizar procedimentos em apenas um dente ou dois, realizar restaurações, pequenos procedimentos cirúrgicos. E a técnica anestésica, ela vai consistir na introdução da agulha no fundo de vestíbulo em direção ao ápice do dente a ser anestesiado. E vai ser inserido ali menos de 5 milímetros da agulha. Essa técnica, ela não é muito utilizada na região da mandíbula, por conta do osso mandibular ser um osso muito compacto e não ser tão eficaz ali por conta do anestésico não se difundir muito no osso, né? Bom, a anestesia alveolar superior posterior, ela vai ser uma anestesia ali de um bloqueio. Então, ela vai bloquear o nervo alveolar superior posterior. Ela vai ser indicada quando for necessária a intervenção em molares superiores e também quando a anestesia supraperiosteal ela não for eficaz. Então, ela vai ser realizada para procedimentos em múltiplos dentes e procedimentos cirúrgicos que vai abranger uma área maior. As áreas anestesiadas serão as polpas dos terceiro, segundo e primeiros molares superiores e o tecido periodontal, vestibular e osso sobrejacente a esses dentes, exceto a raiz mesovestibular do primeiro molar superior. A técnica anestésica ela vai consistir no paciente ficar com a boca entreaberta e a agulha ela será inserida ali na prega mucovestibular sobre o segundo molar superior
E aí a gente vai avançar com a agulha 45 graus, para cima, para dentro e para trás, como mostra a figura ao lado. E a gente vai introduzir ali aproximadamente 3/4 da agulha longa. Bom, ainda nas técnicas da maxila, nós temos a técnica do infraorbitário, que ela vai anestesiar o nervo alveolar superanterior. As áreas anestesiadas por essa técnica serão os incisivos centrais, os incisivos laterais, caninos superiores, além da pálpebra inferior, da bochecha superior, da lateral do nariz e do lábio superior do lado ipsilateral. Essa técnica ela é indicada para dentes inclusos no palato ou tratamento de mais de dois dentes quando a técnica infiltrativa não for eficaz. E ela é contraindicada quando o paciente tiver ausência dos marcos anatômicos que são necessários para poder orientar na inserção da agulha. A técnica, então, ela vai consistir em inserir a agulha paralela ao eixo longitudinal sobre o primeiro pré-molar superior, e a profundidade que a gente vai inserir a agulha é de aproximadamente 16 milímetros. Nós vamos fazer uma pressão digital na área para que o anestésico penetre o forame infraorbitário. Agora, uma outra técnica, a técnica do palatino maior, vai anestesiar a parte posterior do palato duro e os tecidos moles sobrejacentes anteriormente até o primeiro pré-molar e medialmente até a linha média. Essa técnica ela é indicada para mais de dois dentes, onde quer anestesiar os tecidos moles, e para procedimentos periodontais ou cirúrgicos. Falando um pouquinho sobre a execução, nós vamos colocar a agulha numa distância de 1 centímetro da borda da gengiva e ali na área da distal do segundo molar superior, nós vamos identificar o forame palatino maior e introduzir menos de 5 milímetros da agulha. Agora, para finalizar as técnicas da maxila, a gente vai falar sobre a técnica do nervo nasopalatino. Então, essa técnica ela vai anestesiar a porção anterior do palato duro, os tecidos moles e duros bilateralmente até a distal dos caninos. E ela é indicada para tratamentos que requerem anestesia da face lingual de mais de dois dentes anteriores. Então, quando a gente for realizar restaurações subgengivais, alguma cirurgia óssea nessa área, é uma técnica indicada. Nós temos dois tipos de técnica, a direta e a indireta. Começando agora pela técnica direta, o paciente ele tem que estar com abertura máxima de boca, cabeça inclinada para trás. Então, quando ele estiver nessa posição, nós vamos aplicar ali naquela área um anestésico tópico por em torno de 1 minuto. Depois disso, nós vamos pressionar a papila incisiva com o cotonete até que essa área fique esbranquiçada. Após, vamos pegar uma agulha curta, lembrando que aqui tem que ser sempre curta, e vamos obter um ângulo de 45 graus da agulha com a papila incisiva e introduzi-la em direção ao forame incisivo. Nós vamos injetar apenas 1/4 do tubete, então é uma anestesia que não necessita de uma quantidade muito grande de anestésico. Já na técnica indireta, ela pode ser chamada também de técnica das 3 punções, e ela é uma técnica recomendada para minimizar a dor, porque a técnica direta é uma técnica muito dolorida, causa um desconforto muito grande para o paciente. Então, a maioria dos autores indicam que seja realizada de forma indireta. Nós vamos passar o anestésico tópico no freio do paciente e também na área do forame nasopalatino. Depois que esse anestésico já tiver feito um efeito mínimo, né, nós vamos anestesiar o freio, depois a papila e, por fim, o forame nasopalatino, da mesma forma da técnica direta, igual nós podemos acompanhar nessas imagens.